Por que o riso vende, mas o choro não? Porque nos compadecemos daqueles que choram, mas não nos compadecemos daqueles que riem. Seria o riso uma máscara? Será que ele consegue realmente esconder os nossos sentimentos ou é uma reação natural a qualquer manifestação de sentimentos que não podemos controlar? Por que é que a gente ri? Assim eu começo a conversar com vocês a respeito dessa novela incrível de Victor Hugo, de romance alegórico, que é O Homem que Ri. O senhor Victor Hugo aqui escreve a respeito de um lugar diferente, um período diferente. Vocês sabem como eu gosto do senhor Victor Hugo. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu te convido a visitar o meu Instagram. Eu tenho uma série especial a respeito de Os Miseráveis. E vai ser um prazer receber a sua visita lá. Se você está fazendo a leitura, você pode também ir acompanhando os vídeos. Acho que vai ser de ajuda. E aqui nós vamos conversar a respeito, então, deste texto maravilhoso, de incrível, que se passa no século XVII, na Inglaterra. Nele nós vamos conhecer o personagem Gwynplaine, que foi mutilado quando criança, apesar de não se lembrar disso, para ser vendido pelos compraticos. Compraticos, eles compravam crianças e vendiam crianças mutiladas para saltimbancos, para circos e para quem mais precisasse de uma alegoria. Logo no começo, nós vemos que Gwynplaine salva um neném, né, que é a Dea, uma neném cega, que está chorando nos braços da mãe, que infelizmente faleceu por uma situação que vocês vão descobrir ali. E aí nós vemos que deste salvamento nasce uma amizade, e dessa amizade nasce uma família, e dessa família nasce um amor entre Dea e Gwynplaine, que vai durar por todo o livro e será usado como pano de fundo dos acontecimentos que serão, a partir de então, discorridos aqui incrivelmente pelo Sr. Victor Hugo. Eles formam uma família junto com Ursus e Homo. Ursus é a pessoa que adota esses dois pequeninos que vão se refugiar em um casarão antigo. Isso não é spoiler, porque acontece logo no começo da história. E ele dá abrigo a eles, e Homo é um tipo de lobo, mas é um tipo de lobo diferente, porque ele tem uma inteligência sobrenatural, uma inteligência sobremaneira, mas não é um tipo de animal que a realeza aceite andando ali pelas suas ruas, e por isso eles são chamados de indesejáveis. Como o Ursus é um saltimbanco, ele também é considerado indesejável, porque afinal de contas você pode fazer pobres e ricos darem risada, mas isso não quer dizer que eles queiram a sua companhia. É isso mesmo. Então, durante o texto, nós vamos acompanhar o que acontece com esse menino, como é que ele descobre que fazia parte da realeza e como é que eles tentam reaver as coisas que eram dele. E a tragédia que acontece por conta disso, né? Então, nós vamos acompanhar tudo isso aqui nessa história. O que eu quero chamar a atenção de vocês para este livro é toda a essência que ele traz a respeito do riso, a respeito das coisas que nos fazem rir, das coisas que compõem o riso e a respeito de como ele lidava com o riso. Que você leia, e eu sugiro também que você assista o romance baseado, né, o filme, o longa-metragem baseado aqui neste livro, que é O Homem que Ri, de 1928. Nesse filme, nós temos a caracterização de um ator belamente feita, de maneira que mostre a agonia nos olhos de Gwynplaine, por não conseguir expressar outro sentimento que não o riso, mesmo em momentos de desespero, mesmo em momentos de tensão, mesmo em momentos de ódio. E como essa característica do riso, ela desperta nas pessoas, inclusive, repulsa, dúvida e muitas vezes julgamentos desnecessários. Na foto que eu postei antes de fazer esse vídeo, houve comentários de pessoas que falaram que hoje em dia o riso é um artifício de máscara, para que as pessoas escondam seus sentimentos por detrás dele. Mas houve também comentários pertinentes falando que o riso, ele muitas vezes é uma reação natural que acontece em qualquer sentimento que não pura e simplesmente alegria, né? O riso, ele não está sempre atrelado à alegria, ele está atrelado a todas as nossas emoções. Mas realmente ele é usado como uma moeda de vender felicidade, uma felicidade instantânea, uma felicidade que se perpetua nas redes sociais e no âmbito social como um todo, como aquilo que é aceitável para que a sociedade compartilhe, como se nós fôssemos felizes todo momento e tivéssemos que compartilhar somente as nossas fases mais felizes, porque qualquer outro sentimento é execrável. E nessa reflexão, eu trago a vocês que o que vocês sentem ao perceber que o artifício do riso, ele é usado dessa maneira, é justamente o que acontece aqui com o Gwynplaine, a repulsa.
Mas então, há certo momento aqui em que ele passa por mulheres e essas mulheres, em primeiro momento, elas dão risada de volta e até então elas percebem que ele não consegue mudar a sua feição do rosto. E o riso se perde e toma exatamente esta palavra, repulsa, em seu lugar. E isso gerava nele uma tristeza de não conseguir demonstrar outro sentimento que não esse riso forçado. Essa capa que a Martine Claret fez, ela ficou incrível porque é justamente uma máscara que nós vemos aqui, uma máscara com lágrimas, se vocês prestarem atenção, perpetuada em um riso do qual ele não tem controle. Se vocês olharem bem a expressão facial, se a gente pensar que essas rugas muitas vezes elas não se formam do riso, a gente pode tentar colocar isso num desespero, numa tristeza, e a tristeza fazendo com que as lágrimas rolem, perpetuada em um riso, né? Então, por que a gente vende o nosso sorriso? Porque fazemos do nosso sorriso uma máscara, porque é o que a sociedade aceita. A sociedade aceita muito fácil a felicidade, mas qualquer sentimento incômodo, e esta é a questão, qualquer coisa que incomode, qualquer coisa que quebre um padrão, ela não é aceitável. Gwynplaine era justamente um destes que quebrava o padrão, e era justamente por conta disso que ele não era aceito. E era justamente por conta disso que ele encontrou numa família de pessoas excluídas também o seu lugar. Dea, que é a personagem que não enxerga, né, uma personagem cega, deficiente visual do livro, ela vê Gwynplaine de outra forma. Ela vê as qualidades dele, ela enxerga o carinho, ela enxerga o caráter, ela enxerga quem ele é por dentro, quem ele é no íntimo e, portanto, quem ele é de verdade. Há um dado momento em que ele diz para ela que é um monstro e ela rebate: não, você não é um monstro. O monstro são os outros. E realmente, os monstros são os outros. Os monstros são os nossos julgamentos, os monstros são a nossa construção social que dita um padrão do qual nós não conseguimos nos livrar, e se não fazemos parte dele, nós somos indesejados de alguma forma. O monstro são os julgamentos dos outros. Entendendo? Tem gatilhos psicológicos, gatilhos de violência, tem que avisar disso também. Portanto, tenha cautela durante a sua leitura, tenha cautela com esses gatilhos psicológicos fortíssimos também, tá certo? Aqui nós vamos fazer, então, uma breve discussão a respeito de alguns lugares onde você encontra um pouco de Gwynplaine. E eu trouxe um quadrinho, uma HQ, para que vocês vejam, que é essa aqui do Alan Moore, A Piada Mortal do Batman, que inclusive eu recomendo demais a leitura depois que vocês lerem O Homem que Ri, porque vocês vão conseguir encontrar em muitas falas do Joker aqui nesta HQ, falas que nós vemos em Gwynplaine, né? Você veja um personagem que torna-se um vilão, concebe-se um vilão, e um personagem que não é um vilão, mas é vilanizado pela sociedade, né? Então veja aí essa dualidade do mesmo, porque aqui na HQ Joker ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar: o quê? Eu tô errado em rir o tempo todo? Eu tô errado em ser um tirano que ri? Não, eu sou um tirano que mostra justamente a alegria de tiranizar, né? As pessoas são hipócritas, elas escondem o que pensam, elas escondem quem elas são, elas se escondem por trás de uma máscara. A partir do momento que o meu rosto expressa o que eu estou sentindo, eu não estou me escondendo. É isto, o tempo inteiro, tudo é uma piada para essas pessoas, tudo é engraçado e, portanto, eu rio. Questiona a aristocracia a respeito disso que acontece com ele. Ele diz que ele é uma ferida da sociedade. Esse rosto mutilado, quem mutilou foram os nobres. Esse rosto mutilado é marca de uma realeza que não aceita o diferente, né? Então, esse mesmo questionamento nós vemos aqui na HQ e, portanto, eu sugiro aqui a leitura para vocês. Dada a passagem, alguns momentos aqui que nós também vamos ver a construção do Joker em um outro lugar, que é no filme, no longa-metragem mais recente. Eu vou deixar a fotinho aqui para que vocês vejam. Eu sugiro que vocês assistam também, logo depois de fazerem a leitura, para vocês fazerem esse cotejo, compararem as obras, né? E há partes do discurso que o Joker usa também para justificar que a sociedade não aceita e não entende aquele problema que ele tem de rir em momentos de nervoso, e que a sociedade não consegue lidar com o diferente, que, portanto, isso beira a loucura, isso leva qualquer um à loucura. Isso faz com que qualquer um se torne louco, compulsivo,
maluco, porque não é o seu lugar, nenhum lugar é seu. Há um momento aqui que acontece isso com o Gwynplaine. Ele está na Câmara dos Lordes, por um motivo que vocês vão ter que ler, e ele faz um discurso acalorado para defender as classes minoritárias. Só que depois desse discurso, quando todos estão prestando muita atenção a ele, ele tem uma crise de riso. E esse riso é um riso de desespero, porque acontece que, por conta da face dele ser dessa maneira, ele acabou desencadeando justamente o mesmo problema que o Joker ele apresenta no filme, né? Ele tem o riso frouxo, né? Ele tem aquele problema de não conseguir segurar a risada mesmo em momentos de desespero, e ele tem uma crise de riso terrível, e o discurso se perde por conta desse riso. E é muito interessante nós vermos esse personagem aqui desse livro com tanto desespero e tanta vontade de ver a justiça feita, transformado, né, de outras maneiras, transformado assim, né, gente, inspirando vilões, porque os vilões, eles são sim vilões são sim constituídos da sociedade que vivemos, da sociedade doente, maluca que nós formamos, né? Não estou defendendo violência, não estou defendendo artigos psiquiátricos, psicológicos, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não estou fazendo uma análise dessa maneira, mas estou fazendo uma análise da nossa construção social, e é bom que de vez em quando a gente pense a respeito disso, tá certo? Deixo aqui a sugestão de leitura, vou deixar essa sugestão também para que vocês assistam, e vou deixar essa segunda sugestão de leitura aqui para que vocês conheçam um pouco desse personagem, e eu vou encerrar esse vídeo com um trecho que me marcou profundamente, para que vocês também reflitam sobre por que nós rimos. O que vim fazer aqui? Vim ser terrível. Os senhores dizem que sou um monstro. Não, sou o povo. Sou uma exceção? Não, sou todo mundo. A exceção são os senhores. Os senhores são a quimera e eu a realidade. Eu sou o homem, sou o medonho homem que ri. Ri do quê? Dos senhores, dele mesmo, de tudo. O que é esse meu riso? É o crime dos senhores e é meu próprio suplício. Esse crime eu lhe jogo na cara. Esse suplício eu cuspo no rosto. Eu rio, e isso quer dizer, eu choro.